Pessoal, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, falar com vocês. Eu sou Bruno Giometti, da Protivit, estou aqui com o Felipe Monteiro, da Protivit, o Jefferson, da Protivit. Daqui a pouco vou fazer as apresentações, as devidas apresentações. A gente está aqui para falar com todo mundo sobre a importância das auditorias, as demonstrações pré-financeiras para a divulgação dos relatos integrados, né? A gente sabe aí que as questões ESG têm vindo com bastante força, com bastante relevância, e entendemos que essa era uma temática super importante aqui para o mercado, e a gente pretende aprofundar nela. Enquanto a gente fala, quero deixar todo mundo aqui à vontade para mandar questões, tanto no chat quanto no Q&A aqui que a gente tem. Tudo que vocês mandarem eu vou olhar, vou separar aqui algumas perguntas para a gente responder no final. Vou me apresentar, por favor, Jeff. Sou Bruno Giometti, eu sou diretor do time de auditoria interna da Protivit, tenho quase 15 anos de carreira, 13 anos de experiência na Protivit, sempre atuando com auditoria, tá? Auditoria interna. Comecei trabalhando em Big Four, e desde sempre eu tenho trabalhado com os assuntos de mercado. Então, os assuntos vão surgindo e a gente vai buscando desenvolvimento, buscando entender o movimento de cada uma das indústrias e daquilo que a gente tem hoje no mercado. Esse assunto que a gente vai tratar hoje é um dos mais relevantes, tá? Por favor, Jeff. Estamos aqui também com o Felipe Monteiro. Felipe Monteiro é um dos gerentes sêniores da Protivit. Seja bem-vindo, Felipe. Quer se apresentar? Bom, só falando um pouquinho, obrigado, Bruno. Obrigado também ao Lab aí pela oportunidade, né, da gente poder falar um pouquinho para vocês hoje sobre esse assunto tão relevante. Eu sou engenheiro ambiental, sou gerente sênior aí de auditoria interna também, participo do time do Bruno. Sou engenheiro ambiental de formação, fiz MBA também, gestão financeira, controladoria e auditoria. E atualmente estou tirando essa certificação, né, do IFRS, já tirei a parte 1 do FSA, que conversa muito com a questão da contabilidade sustentável, que é boa parte da temática que a gente vai tratar aqui hoje. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí, Bruno. Fique à vontade. Obrigado, Monteiro. E estamos aqui também com Jefferson Kiyohara. Jefferson é diretor de Compliance e de Sustentabilidade da Protivit. Jeff, você se apresenta? Obrigado, Bruno. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? É um prazer estar aqui. Agradeço também ao Lab pela oportunidade e vamos tirar proveito para falar desse assunto tão importante que tem a ver com os relatos e as auditorias. Perfeito. Para a gente começar, pessoal, vou pedir aqui o Monteiro para ele liderar. A gente trouxe uma pequena introdução técnica aqui. Monteiro, fica à vontade, a palavra é sua. Valeu, Bruno, obrigado. A ideia, pessoal, antes da gente entrar em algum debate, enfim, começar a trocar algumas experiências aqui, é trazer algum nivelamento, enfim, trazer alguns conceitos para embasar, né, o que a gente vai conversar na sequência. Jeff, por favor. Então, quando a gente fala no ESG, né, muita gente pergunta, mas essa questão, né, de sustentabilidade é tão nova, por que essa roupagem agora de ESG, essa sigla nova? Realmente, a gente tinha diversas iniciativas, né, nas empresas ao longo dos anos, principalmente na década aí de 90, enfim. Mas essa questão do ESG, ele traz um conceito novo, que é tratar essas questões, né, de governança ambientais e sociais, sobre o ponto de vista de impacto que elas trazem para dentro das empresas. Então, não é somente sobre, vou fazer uma reciclagem aqui dentro da minha empresa de copo plástico, enfim, de separar o lixo. Não é sobre necessariamente, eu vou plantar árvores, não é sobre isso que está tratando. O tema aqui ele trata com um viés muito de risco e de pensar sobre o futuro das companhias. Então, eu coloco também aqui que ESG é um exercício de olhar para o futuro. Então, ela conversa diretamente com a sustentabilidade, e a gente traz esse termo sustentabilidade empresarial, ou seja, como é que a empresa ela vai sobreviver no curto, médio e longo prazo, uma vez que essas questões, né, de governança sociais e ambientais vêm impactando tanto nas ações, enfim, no valor dessa companhia e na concorrência de mercado.
E aí, só para trazer um paralelo, a gente traz aqui uma evolução ao longo do tempo, que na década de 70 tinha muito aquela questão do shareholder, né, de lucro em primeiro lugar, as empresas estavam ali para tratar sobre isso. E é justamente essa época que as informações financeiras, né, os demonstrativos financeiros, se desenvolvem, se consolidam tanto, e aí a gente vê, a partir da década de 90, um olhar um pouco mais holístico, trazendo a questão de riscos como um todo para a companhia, inclusive começando a falar sobre o Triple Bottom Line, que já trazia, né, naquelas bolinhas ali, uma intersecção entre meio ambiente, entre sociedade, entre as empresas, né, o lucro. E aí a gente começa a ter uma nova visão a partir dos anos 2000, com riscos cada vez mais dinâmicos e de diversas naturezas, que a empresa está dentro de um universo, está englobada pela sociedade, que está englobada pelo meio ambiente. Então, não tem como mais se dissociar, enfim, tocar os negócios no dia a dia, sem estar atento ao que está ocorrendo, né, na sociedade, no meio ambiente. Pode passar, Jeff, por favor. Então, a gente se pergunta, né, mas como é que ocorreu, então, essa mudança de paradigma, né? A gente traz algumas questões para reflexão aqui, do porquê, né, nesses últimos anos é que surgiu com tanta força essa preocupação dos impactos ESG nas empresas. Eu trago uma primeira questão aqui, que é a mudança de mindset das pessoas. Acho que isso é super relevante, por causa disso que muita coisa vem mudando, que é cada vez mais as pessoas se preocupam, né, com a sua saúde, a sua própria saúde da sua família, o meio ambiente. Isso já vem sido trazido pelas escolas, né, a longa data. Então, nada como a educação para mudar a cultura, né, de uma sociedade. Então, o meio ambiente também, e preocupação com as futuras gerações. Isso, para mim, é claro, tá? No mindset de nós, pessoas em comunidade. A gente tem uma segunda questão, que é acesso à informação por meio da tecnologia, globalização, conectividade. Então, antigamente, a empresa poderia ter algum tipo de vazamento, por exemplo, em algum córrego, em algum rio, e não necessariamente aquilo ser divulgado, né? Lá na Ucrânia, enfim, a gente não ficaria sabendo. Hoje, com esse acesso a ter Instagram, YouTube, Facebook, enfim, rapidamente as pessoas de qualquer lugar do mundo tiram uma foto, enfim, postam alguma coisa, está todo mundo sabendo. Então, isso também acelera todo esse processo de chegar a essas informações e isso impactar nas empresas. Uma terceira questão, a valorização dos intangíveis nas empresas. Quando a gente fala lá de 1970, de novo, 80% do valor da empresa era representado através do ativo dela, ou seja, do que ela tinha em caixa, o que ela tinha em investimento, o que ela tinha nos ativos fixos dela, e isso mudou muito. Na visão de agora, já é mais de 80%, a gente está falando de intangível, ou seja, da marca da companhia, das suas inovações, dos seus softwares, enfim, das suas patentes. Então, isso é uma outra coisa a se pensar, né? Que aí o que a gente falou das demonstrações financeiras, elas só mostram ali a ponta do iceberg, uma foto do agora. Você precisa de muito mais informação para ter a tomada de decisão como investidor, né? De aonde investir o seu dinheiro. Um quarto item seria a série de eventos, né, de natureza não econômica que impactaram algumas empresas nesses últimos anos e cada vez mais vem aparecendo, e aqui só como exemplos, né, o caso da Vale, da Uber, do Nubank, da Volkswagen, a gente pode citar tantos outros, cada vez aparece na mídia algum assunto novo, e aqui a gente traz de ordens diferentes, né, tanto de ordem ambiental quanto de ordem social também. E um quinto item, onde a gente traz, por fim, né, com tudo isso que a gente mostrou nos 4 primeiros, uma mudança de mindset dos investidores, que começam a entender cada vez mais que, justamente por se prevenir, né, ter alguma tomada de ação frente aos riscos ambientais e sociais, essas empresas que se importam com ESG, elas têm uma menor volatilidade nas ações dela, porque não vai ser pego de surpresa, né, com questões que possam atingir a empresa, um maior ticket médio, porque justamente as pessoas, nós na sociedade, a gente se importa mais com isso, então teremos produtos que eu posso cobrar um valor maior, então ter um ticket médio ali no meu produto maior, e um capital mais barato, uma vez que os governos como um todo, eles têm fomentado, né, questões para combate à mudança climática, por exemplo, e você tem acesso ao capital com um custo mais barato para poder fazer investimentos dessa natureza. Então, isso entra num ciclo virtuoso, né? Cada vez você investe mais, tem um capital mais barato e você se diferencia dos seus concorrentes. Pode passar, Jeff, por favor.
Aqui, entrando um pouco na questão do relato integrado, e para deixar claro, né, a diferença e como são convergentes relatório de sustentabilidade e relato integrado. O relatório de sustentabilidade, ele serve basicamente para informar qualquer stakeholder, né? Informar você, a mim, que a gente pode ser consumidor de uma empresa, o próprio mercado financeiro, e ele vai conversar muito sobre como as empresas estão impactando o meio ambiente, a sociedade, através das ações que elas fazem no dia a dia. E aqui a gente fala de um padrão muito conhecido, muito robusto, que é o GRI, principalmente. O GRI ele pode ser utilizado na outra ponta lá também, mas ele tem essa capacidade de interlocução muito grande e contar a história sobre o que a empresa tem impactado na sociedade e no meio ambiente. Do outro lado, quando a gente fala de relato integrado, é basicamente pegar as demonstrações financeiras, né, todos aqueles relatórios financeiros que já contavam para os investidores, para o mercado de capitais, como aquelas empresas elas estavam performando no momento de agora, e inclusive você conseguia fazer um parênteses, né, um paralelo com o passado, você começa a informar essas questões, né, ESG, que vão permitir ao mercado olhar não só a ponta do iceberg como o restante, né, e fazer esse exercício de olhar para o futuro, ou seja, olhar para a sustentabilidade da empresa ao longo do tempo, a partir do momento que ele tem informação de como que aquela empresa está olhando para os riscos de questões ambientais, sociais e de governança, e como é que ela está frente aos concorrentes dela se posicionando. Depois a gente vai dar um exemplo aqui específico disso, mas vale frisar ali embaixo, no canto direito abaixo ali, a questão do IFRS, que é bastante importante, a gente vai explorar um pouquinho mais na sequência, que quando ela consolida os diversos frames que vinham existindo, né, para fazer esses relatórios de sustentabilidade, e ela permite a IFRS, que já tem muita base, né, nos relatórios financeiros, e começa a permitir essa conversa, né, entre o pré-financeiro e o financeiro, a gente estabelece a questão do relato integrado, que vai dar um panorama geral sobre a empresa e como é que ela deve performar daqui para frente. Pode passar, Jeff, por favor. Então, aqui só para trazer uma informação, né, sobre o que é esse pensamento integrado, que ele dá a base para o relato integrado. Então, basicamente, você fala sobre a estratégia que a sua companhia vai ter para equilibrar esses 6 tipos de capitais. Capital financeiro, lucro, que era a questão do shareholder lá atrás, capital de manufatura, que são os ativos fixos, enfim, isso tudo aqui já era trazido, né, nos relatórios financeiros do passado. Capital intelectual, aqui eu estou falando de patentes, estou falando de software, enfim, de inovações. Capital humano, que são as pessoas, né, os trabalhadores, enfim, da empresa. Capital social é a marca e como que se relaciona com os demais stakeholders dessa empresa. E capital natural, que é o meio ambiente mesmo, muitas vezes é a matéria-prima ali do fornecedor. Então, a ideia é que para essa empresa gerar valor ao longo do tempo, ela aprenda a equilibrar isso de uma melhor forma, uma melhor estratégia dela. Certo é que aquela visão onde eu só vou focar no meu capital financeiro, que é o lucro, eu estou abrindo mão de ter os melhores funcionários, estou abrindo mão de trocar, né, esse recurso financeiro por um recurso em inovação. Então, provavelmente, se a empresa continuar insistindo nessa questão de só focar em um capital no financeiro ali, ela vai ser atropelada pelas concorrentes, né, ao longo do tempo. Então, é mais ou menos isso que traz a questão do pensamento integral. Pode passar, Jeff, por favor. E aí a gente entra aqui no papel da auditoria, né, com 2 principais vertentes aí: garantir a integridade e totalidade dessas informações, né, para o mercado do relato, enfim, e gerar valor apoiando as mudanças necessárias para a sustentabilidade das empresas. Essa sustentabilidade para a empresa continuar a existir no curto, médio, longo e crescer cada vez mais. Pode passar, Jeff. Então, a gente traz 5 tipos de auditoria, sendo que uma delas é onde conversa mais com esse assunto que a gente traz hoje para vocês. Então, seria uma auditoria estratégica, onde a auditoria ela apoia, né, o board define ali a estratégia, os objetivos estratégicos dele. A auditoria ela vai na primeira linha para garantir que esses objetivos vão ser atingidos e, se não forem por algum motivo, trabalha a informação com a primeira linha, junto com stakeholders externos, e leva de volta para o board o porquê que deveria mudar, enfim, traz informações para tomar a decisão se deve mudar ou não essa estratégia. Uma segunda é a auditoria de conformidade,
Aqui a gente fala do programa de sustentabilidade que as empresas coloquem, né, para funcionar ali. A auditoria ir lá verificar se esse programa realmente ele existe, se ele está bem estabelecido, se ele está sendo devidamente executado, além de verificar questões como leis e normas, como as NRs ali de segurança do trabalho, enfim. A terceira, a auditoria de reporte, é onde a gente está falando para vocês aqui, que é uma atuação próxima com a auditoria externa. Então, a auditoria externa tende a validar aqueles números para o mercado, e a auditoria interna, por sua vez, valida esses números antes, internamente, para garantir a alta administração ter informação de qualidade e para garantir que a auditoria externa não chegue simplesmente para apontar que não tem confiança naquelas informações. Então, a gente já faz o trabalho dentro de casa antes, para garantir que aquelas informações elas cheguem num tempo adequado, cheguem completas, íntegras, enfim. Um quarto tipo poderia ser operacional, e aí a gente está trabalhando com riscos operacionais mesmo, mas mais focado nas questões ambientais, sociais e de governança. E um quinto, que é muito importante cada vez mais as empresas se atentarem, que é a auditoria de terceiros. A gente vê alguns exemplos já hoje no mercado, que a empresa pode estar fazendo todo o seu papel dentro de casa, bonitinho, com as questões sociais, respondendo esses riscos, mas uma vez que ela não linka essa preocupação com terceiros, aquilo que o terceiro fizer, que ele não estiver seguindo a cultura da empresa, isso pode refletir também, causar impactos na companhia. Então, também é uma auditoria que conversa bastante com ESG e que pode impactar a companhia. Jeff, pode passar, por favor. Aqui um penúltimo slide, pessoal, trazendo esse papel de melhor amiga do investidor, né? Não só externa, como interna também. E a gente traz esse pós-estabelecimento da ISSB pelo IFRS, que eu já expliquei um pouquinho para vocês, que é essa consolidação de frames, né, e de padrões para poder informar o mercado sobre questões ESG, e pós-início das atividades do CBPS aqui no Brasil, que ele é um paralelo ao CPC, onde ele valida as normas do ISSB através de pronunciamentos. Então, a gente já tem um pronunciamento da própria CVM falando que se você quer informar o mercado sobre questões ESG, dentro de um relatório, você tem que fazer isso através de um relato integrado, e você estando num relato integrado, você vai seguir as normas do IFRS que forem validadas, tropicalizadas pelo CBPS, então isso vira, a partir de então, uma norma, uma diretriz de como você deve montar ali o seu relato integrado, como é que você deve dar informação para o mercado. Isso é muito bom quando as auditorias conseguem, paralelamente, validar todas essas informações, que elas estão normalizadas, que elas são íntegras, e trazem todo esse portfólio aqui embaixo para o investidor, para o mercado de capitais, onde ele garante essa informação íntegra, tempestiva, que ela é relevante, ou seja, que ela obedece à materialidade, ela é completa, ela está normatizada, ela realmente existe, aquela questão. Então, tudo isso eu acho que é bem relevante para a auditoria trabalhar com essa melhor amiga do investidor, do mercado, enfim. E um último slide, Jeff, se puder passar, é só para dar um exemplo para vocês de como simplesmente uma leitura, né, de uma informação solta, sem ter um padrão, pode trazer um viés errado, né? Então, supondo que a gente esteja analisando duas empresas do setor hoteleiro numa região que tem estresse hídrico, tem pouca água. A gente olha uma primeira informação que é a empresa A gasta 12 milhões de metros cúbicos e a B 8,5. Poxa, eu vou investir na B, então que ela está gastando menos, é menor risco se tiver menos água dela falir. Tudo bem, a gente entra com uma segunda informação. Mas a empresa A tem 90 mil quartos de hotel e a empresa B 128 mil. Poxa, a empresa A tem menos quartos de hotel e está gastando mais do que a empresa B, que tem mais quartos. Poxa, a empresa B continua muito melhor para mim. Continuo na B. Mas a gente entra com uma terceira informação. A taxa de ocupação da empresa A foi de 90% e a da empresa B 45%. Opa, as duas começam a entrar no mesmo patamar. Uma quarta informação. A empresa A vem reduzindo o consumo em 10% ao ano nos últimos 3 anos, enquanto a B vem reduzindo uma taxa de 5%. Então, poxa, a empresa A começa a ter alguma vantagem sobre a empresa B. E, por fim, você sabe, é informado ali pelo relatório, que a empresa A acaba de investir em uma tecnologia de tratamento que promete aumentar seu aproveitamento de reuso de água em 35%. Poxa, com essa robustez de informação, eu já consigo ter uma visão total do panorama e provavelmente a empresa A ela é mais vantajosa.
Então, por isso a importância de ter uma normalização, de ter padronização nas informações para o mercado tomar suas decisões. Obrigado, Jeff. Era mais para dar esse overview inicial aí. Perfeito, Felipe. Queria agradecer aqui a apresentação. A gente começou a receber algumas perguntas, estou separando elas aqui. Você que tem alguma dúvida, manda. Daqui a pouco a gente começa a responder, tá? Eu queria começar aqui, o Jeff está... Desculpa, tá, pessoal? Eu chamo o Jefferson de Jeff. Você pode ficar à vontade também. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para o Jeff. Ele está representando aqui um time de compliance, um time de ESG, e que não é um time de finanças, né? Não é um time que está conectado diretamente com a demonstração financeira. Então, eu queria perguntar para o Jeff, como que esse conceito de integridade que a gente tem dentro do universo de compliance conversa com a publicação desses relatórios, com os relatos integrados? Legal, Bruno. Obrigado aí pela pergunta, né? E aproveito também para só reforçar o pessoal que a gente tem na Protiviti tanto uma equipe dedicada de consultoria em compliance e uma equipe separada, também especializada na parte de sustentabilidade e ESG, né? E, por coincidência, a questão de integridade conversa com as duas áreas, né? Eu acho importante destacar que quando a gente chega nessa etapa de pré-auditoria, auditoria, a gente já está num processo mais perto do final, né, da publicação do relatório em si. E eu acho que é importante, você que está nos assistindo, que está dentro das organizações, lembrar que os relatórios, né, seja o relatório de sustentabilidade, seja o reporte integrado, é mais um meio de se comunicar com seus stakeholders, né? E o princípio não é marketing, né? Quando a gente fala dessas informações, é para um processo de decisão, né? Então, toda aquela questão de transparência, né, que quando a gente fala de balanço, de DRE, né, todo mundo sabe que tem que ser transparente, que tem que seguir padrões, tem que ser uma coisa muito precisa, né? E, infelizmente, não é essa a realidade quando a gente fala desses relatos que estão, de alguma forma, conectados com a temática ESG, né? E não tem por que ser diferente, né? Então, toda essa questão, mas ainda não tem a regulamentação, não, mas a lei não me obriga, mas o princípio, pessoal, de qualquer reporte, né, qualquer fornecimento de informação que vai ser feito ao mercado, aos acionistas, aos investidores, eles têm que partir de alguns princípios, né? E a integridade é um deles, né? E quando eu falo de integridade, eu estou falando do quê? De ser honesto, de ser preciso, de ser transparente, né? Não adianta você, por exemplo, né? Eu vou dar o que é um erro muito comum, né? Eu só quero mostrar o lado bom da minha empresa. Você acha que o mercado não sabe que as empresas, por exemplo, têm lidado com situações de fraude, de assédio, né? Adianta você falar que não tem, né? Ou será que seria melhor falar dentro do seu relatório que vocês têm um programa de compliance robusto, o quanto ele já evoluiu, que você tem um canal de denúncias independente, quais são as estatísticas e mostrar como que você tem trabalhado e, de fato, identificado esses casos e não deixado de evoluir, né? Então, o que seria mais íntegro, mais transparente? Simplesmente omitir ou trazer as informações e mostrar de fato o que você está trabalhando, né? O que traria mais, né, reconhecimento por parte do mercado? Porque depois vai ter auditoria, que vai poder comprovar se tudo que você está colocando lá está correto ou não. Então, parte do princípio que o processo de elaboração em si, de qualquer documento, ele tem que ser feito de uma forma íntegra. Excelente, Jefferson. A gente tem um contexto aqui que as informações das empresas elas precisam falar e conectar com o mercado, mas precisam falar a verdade, né? Precisam falar o que de fato acontece dentro das empresas. E as ações ESG, as ações de integridade, as ações de compliance, de fato, precisam representar com bastante precisão aquilo que faz parte das organizações. Muito legal. A gente recebeu uma pergunta aqui da Carla Faria, e reforço, hein? Fica à vontade para mandar suas perguntas. Essa pergunta eu vou mandar aqui para o Felipe Monteiro. A pergunta dela é sobre as informações pré-financeiras. As informações pré-financeiras seriam as informações ESG com um potencial impacto financeiro? Você pode explicar um pouquinho mais, Felipe? Claro. Não necessariamente que elas que elas vão ter impacto financeiro. Eu acho que a questão interessante de você pensar
de que forma que as questões ESG elas vão gerar impacto financeiro, porque elas vão gerar, tá? Sejam elas quais forem. A ideia mais do pré-financeiro aqui é você conseguir estabelecer se em curto, médio ou longo prazo elas vão impactar as questões financeiras da empresa. E aí, de que forma que a sua empresa ela está tomando ações, ela vai mapeando esses riscos e tomando ações para poder mitigar isso. Então, só quando a gente fala ali voltando, né, no relatório de sustentabilidade, no relato integrado, sustentabilidade você vai falar, por exemplo, de todas as ações que você está tomando da porta para fora, ou seja, que questões ambientais que a minha empresa está impactando quando eu estou descartando o meu rejeito, por exemplo, em um recurso hídrico. Então, você vai mensurar ali e vai colocar. Outra coisa é você falar, por exemplo, que é aquele exemplo que eu dei, eu tenho uma escassez de água na localidade onde a minha empresa está, e eu preciso de água dentro da minha operação. Então, eu colocar bem claro de que forma que eu tenho trabalhado para garantir que eu não vá parar minha operação por causa de falta de água. Então, eu vou ter ações efetivas que eu tenho que tomar e mostrar isso para o mercado para tranquilizar que a minha empresa vai ter sustentabilidade ao longo do tempo. Então, acho que é aí que a gente traz um pouquinho da diferença. Eu não sei se ficou claro, fica à vontade, tá, cara? Para questionar de novo, se não ficou claro, a gente volta de novo nessa questão, tá? Ô Jefferson, e por que a gente precisa dar atenção a essas questões nos relatos pré-financeiros? Eu acho que é um conceito, Bruno, que é importante das pessoas terem claro, né? Que a ESG tem a ver com métricas, né? Quando a gente está aqui com esse público que trabalha com números, com auditoria, né? Pode erroneamente pensar, né? ESG tem a ver com abraçar árvore, né? Fazer filantropia. Não, tudo isso está contido dentro do conceito de sustentabilidade, tá? Mas quando a gente fala de ESG, a gente está falando de métricas, né? Então, quando você começa a pensar que tipo de métricas você precisa ter, né? A ideia de trazer esses relatos, né, eles são importantes porque eles te ajudam na tomada de decisão e na gestão de riscos, né? E cada vez mais, né, e não é diferente para os profissionais que trabalham com pré-auditorias ou auditorias, o conceito de gestão de riscos precisa estar, né, internalizado e aplicado. Eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade para o público que está aqui com a gente. Então, no fundo, né, quando você faz uma avaliação de riscos, lá no extremo, você vai basicamente encontrar dois principais, né, de perdas financeiras e reputacionais, né? Claro que tem toda uma estratificação antes, mas geralmente cai nesses dois. Por que eu trago a visão de perdas financeiras, né? Quando a gente fala da questão ESG, tem muita coisa que pode acontecer e que pode impactar a empresa financeiramente, né? E o impacto, né, sob a ótica ESG, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Ou seja, você pode encontrar uma baita oportunidade de inovar e lançar um produto, né? A inovação é uma coisa que o Felipe, por exemplo, comentou há pouco tempo atrás. E tem também a questão das ameaças que podem vir, né, e prejudicar o negócio. Então, em linha geral, né, em resumo, quando a gente fala de relatos pré-financeiros, na verdade, o que está sendo dito é que, em algum momento, isso vai se tornar um dado financeiro, né? E aí, por isso que o conceito de materialidade, aí aqui eu não estou falando da materialidade contábil, simplesmente, tá, pessoal? Eu estou falando da materialidade do que é relevante para o negócio e para a estratégia do negócio e relevante para os stakeholders, né? Eu estou trazendo a visão ESG da materialidade. Então, por exemplo, se você pegar uma empresa como uma Vale e falar assim, olha, a Vale reduziu o consumo de copos plásticos de X para Y. Cara, o quanto isso é material, sabe? O quanto isso é relevante para o negócio. É claro que uma ação interessante e importante, mas é isso que vai fazer a diferença? E aí, por outro lado, eu vou puxar uma notícia que saiu essa semana, né, falando de uma das grandes empresas de alumínio do Brasil, em que a família, né, Hermílio de Moraes, desde lá atrás, né, quando começou a trabalhar, percebeu o seguinte, que eles eram muito dependentes de energia para produzir alumínio. Então, eles tiveram toda uma preocupação de criar as próprias hidrelétricas. Então, já tem uma fonte de energia mais limpa, né, para fazer a produção. Então, você tem um controle melhor sobre um custo relevante,
né? E também de proteger as margens desses rios, né? Isso já veio lá atrás. Então, pensa hoje o quanto essa informação é relevante. Não é simplesmente a questão de proteger o rio ou ter uma fonte de energia. Isso tem a ver diretamente com a linha de custo, pessoal, né? Então, quando a gente fala do relatório, né, ou de prover as informações pré-financeiras, não é na linha do que a Carla perguntou, né? São informações ESG, né, usando a sigla em inglês, ou ASG, da sigla em português, né? Mas não é simplesmente qualquer dado, né? São métricas que precisam ser relevantes, precisam ser materiais, sob o ponto de vista ESG, para o negócio. Porque é com base nessas informações que você consegue fazer uma avaliação de riscos, inclusive futuro, da organização, né? E com isso conseguir fazer a melhor tomada de decisão. Porque imagine entre você investir dinheiro nas ações de uma empresa A que produz alumínio e uma empresa B que produz alumínio. Só que a empresa A, como eu comentei, tem fonte própria, tem as hidrelétricas, energia limpa, né? Protege os rios, ou seja, versus uma que depende de terceiros ou de fontes, né, não verdes de energia, né? O como isso pode ser impactado no futuro? Por exemplo, e se surgir um imposto, né, sobre a geração de carbono, né, sobre produção de lixo, de poluição, né? O quanto uma empresa vai estar exposta e a outra não. Então, por isso que essa questão de trabalhar as informações ditas pré-financeiras, elas são tão importantes, tá, Bruno? Legal, O Jeff, só complementando também, você trouxe muito bem a questão da materialidade, que complementa muito do que eu tinha falado para a Carla. E é importante frisar que a questão de materialidade, ela já é dada por alguns padrões, como o SASB lá, enfim, que foi absorvido aí pela IFRS, né? E o mercado também já cada vez já está mais experiente, já conhece mais. Então, voltando no que o Jeff ponderou lá atrás, por isso que você omitir alguma informação, isso é o pior dos mundos para o mercado. Simplesmente o que ele vai entender é, se ele está omitindo, provavelmente não é coisa boa. Deve ter alguma coisa ruim aí que ele não está querendo falar. Então, a minha leitura vai ser péssima. Então, é muito melhor, às vezes, eu falar que não está tão bom, que nem o Jeff citou, mas tenho várias ações aqui de melhoria, excelente, do que simplesmente omitir alguma informação, que aí a leitura sempre nossa, quando tem algum tipo de omissão, opa, sinal de alerta, deve ter alguma coisa de errado aí. Muito bem. Felipe, eu tenho uma pergunta aqui para você. A gente falou aqui bastante de métricas, a gente falou dos indicadores, a gente falou da materialidade, a gente falou da relevância das ações para essas companhias. E eu fico muito pensando aqui, e eu trabalho ainda, na verdade, muito tempo com SOX, por exemplo. Muito disso que a gente está falando me lembra o universo de controles internos das companhias, né? Me lembra o universo daqueles controles que as pessoas indicam e testam e verificam para garantir que as informações são corretas, que as informações vão para as demonstrações financeiras de forma precisa, né? Que é o que o mercado quer. Você entende que tem alguma relação que faz parte do universo de controles internos, do universo da auditoria interna, esse ambiente ESG, esses controles que a companhia executa com ênfase nos relatos integrados? Perfeito, Bruno. Totalmente. Eu acho que conversa bastante. Primeiro, assim como tal qual, né, as informações financeiras, é importante que eu tenha controles que vão garantir essa integridade, enfim, das informações. Você chegou a citar SOX, uma notícia até interessante de hoje de manhã, é que uma das heads ali do SASB, né, que entrou para dentro do FRS, foi chamado hoje pelo Tesouro americano para montar um board ali de riscos climáticos que vão, provavelmente, o SOX-like deve estar chegando em breve sobre essas questões de controles para esse tipo de informação. E aí remete, inclusive, Bruno, a uma questão que a gente vem batendo muito na frente da auditoria, a gente que é auditor, da importância de utilizar a tecnologia a nosso favor e cada vez mais pensar em controles automatizados para aqueles que já são financeiros, que a gente já conhece há muito tempo, porque quando a gente fala de ESG, a gente vai abrir um leque gigantesco, né? Vai entrar mais um universo, e aí a gente fica pensando nós como auditores, tendo que auditar centenas e milhares de controles,
sem o apoio da tecnologia, praticamente fica inviável. Então, isso é mais um highlight aí que traz para a inovação também, mas que a gente, como auditores, a gente tem que se preparar para isso, porque praticamente vai ficar inviável poder auditar e garantir todas essas informações sem a utilização de tecnologia, de monitoramento contínuo e assim por diante. Perfeito. A gente recebeu uma pergunta aqui, queria agradecer ao Eric pela pergunta. O Eric está trazendo aqui uma questão da auditoria de terceiros, ele menciona SOC Report como uma boa prática, ele quer saber se é uma boa prática para complementar o relato integrado. E eu queria conectar aqui, quando a gente fala hoje de auditoria de terceiros, uma das grandes preocupações que já não é nova, né, mas que o ESG reforçou e trouxe com bastante ênfase, é que as empresas elas não são responsáveis só por si, né? Elas fazem parte de toda uma cadeia produtiva, elas fazem parte de todo um ambiente de produção. Então, não adianta que eu, dentro dos meus 4 muros, das minhas 4 paredes, faça tudo certinho, se eu tenho toda uma cadeia de fornecimento que não participa ou não colabora da mesma forma com esse ambiente. Então, muitas empresas passaram a exigir da sua cadeia de fornecimento padrões de ética, a gente já fala de código de ética, a gente já fala de privacidade de dados, a gente já fala de uma série de parâmetros que servem para uniformizar toda a cadeia produtiva, né? E o SOC Report, queria saber de você, do Jeff, vocês entendem que é uma ferramenta válida, que é algo que é importante para toda essa cadeia de fornecimento, toda essa cadeia de auditoria, né? E, portanto, a gente tem um SOC Report dedicado, por exemplo, para os controles ESG? Deixa eu puxar aqui, Jeff, depois você fica à vontade para fazer suas considerações. Mas eu acho que super importante, tá, Bruno? O SOC Report ele já traz essa informação de terceiros, principalmente quando a gente está falando do ambiente aí de TI como um todo, das informações todas que estão vindo ali do terceiro, né? Você garantir a integridade, a segurança dessas informações. Então, eu acho super relevante a questão do SOC Report, te traz alguma segurança, mas eu abrangeria um pouco mais, e aí a importância do Know Your Partner, que é relevante você, principalmente para aqueles fornecedores estratégicos, você mergulhar um pouquinho mais na cultura, em quem que você está trabalhando, porque a gente cita até o caso lá de uma grande rede varejista, que teve problema, por exemplo, com um terceiro ali que atuou de uma forma que essa empresa provavelmente não atuaria. E aí ela não pegaria esse tipo de coisa, entendo eu, simplesmente no SOC Report. Então, eu acho que é fundamental, ajuda bastante a questão do SOC, mas a questão e aí eu acho que o Jeff vai mergulhar bastante nisso, que é bastante a praia dele, mas uma due diligence bem feita, enfim, conhecer bem o teu fornecedor, com quem que você está lidando, principalmente os seus estratégicos, é fundamental para você ter essa tranquilidade razoável. Sempre a gente está mitigando riscos, né? A gente só elimina se a gente não fizer mais aquela atividade. Isso é importante, isso é uma coisa que a gente discute bastante. Quando eu terceirizo uma atividade, eu não estou eliminando o risco, eu estou compartilhando o risco. Por isso que eu preciso acompanhar de perto e saber com quem que eu estou lidando. Então, eu acho que é fundamental o SOC sim, mas você ter mais algumas atividades. E aí eu peço para o Jeff me auxiliar em complementar a minha resposta. Não, legal, Felipe. Eu vou tentar trazer um pouco do ponto de vista de quem trabalha, né, tanto com compliance quanto com a parte de sustentabilidade ESG, né? Antes de começar a pensar em auditoria, né, vamos voltar, né, dentro do processo. Eu acho que é importante as empresas terem claro a importância de definir uma estratégia, né, e de entender que quando a gente fala de ESG, de sustentabilidade, a gente está falando de ecossistema. Então, não é eu faço e eu cobro os meus terceiros. Não, eu faço porque eu preciso ser exemplo e eu incentivo, eu trabalho em parceria, eu ofereço os meios para não só os meus terceiros, mas os fornecedores dos meus terceiros, os fornecedores dos fornecedores do meu terceiro, né? Porque, no fundo, pessoal,
é uma cadeia enorme, né? E existe sim uma responsabilidade por cada um, né, que faz parte dessa cadeia, né, de valor, nessa cadeia de suprimentos, de dar o seu grau de contribuição de acordo com o seu tamanho, a sua relevância e a sua capacidade de influenciar os demais, né? Vou dar um exemplo, né? A questão do carbono, por exemplo. Na hora que a gente entra na questão do Scope 3, cara, não adianta a empresa fazer todos os esforços sozinho e achar que vai resolver, né? Vai conseguir reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ou que a parte dela, né, vai estar feita. Isso não é verdade, né? E a gente, infelizmente, ainda vê empresas, por exemplo, que tentam trazer uma pegada importante. A temática diversidade, equidade e inclusão é importante, mas você vai ver a própria empresa, ela ainda não faz nada de relevante, né? Então, o primeiro passo, pessoal, é entenda qual que é a estratégia da empresa, identifique a materialidade, né, e conecte as coisas. Faça acontecer de verdade, né? Uma vez que você faça de verdade, estabeleça os processos. Tem que estar em política, né? Você tem que ter indicadores, métricas, você tem que ter ações de treinamento, de comunicação, de conscientização. Uma vez que isso sim começa a se amarrar, aí sim a gente pode começar a falar de gestão de riscos de terceiros. E nesse momento, a auditoria, pessoal, tem um papel fundamental. Mas o processo não começa pela auditoria, ele começa lá atrás. E na hora que você consegue amarrar tudo, aí sim a gente consegue estar desenvolvendo uma cultura de sustentabilidade na cadeia como um todo, né? E de fato sendo genuíno, fazendo alguma coisa para valer, né? Então, esse é o ponto que eu gostaria de reforçar, complementando o Felipe, tá, Bruno? Perfeito. A gente falou aqui, queria fazer um apanhado aqui. A gente falou de métricas, a gente falou de indicadores, a gente falou de políticas, a gente falou dos procedimentos, a gente falou de materialidade, a gente falou de relevância dessas informações para o mercado, a gente falou da auditoria como uma estrutura-chave das organizações para assegurar ou para guardar esses processos, essas informações. A gente falou aqui de gestão de risco de fornecedores, de cadeia de fornecimento, de cadeia de produção das entidades e a responsabilidade não só em si mesmos, mas uma responsabilidade que se estende às partes iniciais da cadeia produtiva até o destino final. A gente está falando de uma estrutura de governança muito relevante, né? A gente está falando de um papel para as organizações que não é trivial, certo? Queria dividir aqui, pedir um pouquinho aqui da experiência do Jefferson, e eu imagino que tem bastante empresa que está iniciando essa jornada aqui com a gente, né? Que está iniciando esse processo e que falar de ESG é o começo, mas vai chegar no relato pré-financeiro, né? Mas tem toda essa jornada. Eu queria perguntar para o Jeff como é que a gente pode... o que essas empresas podem fazer para iniciar essa jornada e para trilhar um caminho de sucesso dentro desse tema maior que é ESG dentro das organizações? Legal, Bruno. Para começar, né, o ponto de partida é fazer um bom diagnóstico, né? Diferente quando a gente viu a onda de LGPD, que muita empresa não tinha nada. O mesmo SOX, né? Você lembra, Bruno? Pô, o que é isso? Como começa, né? E quando a gente fala de ESG, pessoal, nenhuma empresa parte do zero, né? A empresa de pequeno, médio, grande porte, ela sempre tem algumas ações. E isso acaba criando a ilusão de que já evoluiu muito, né? E não é isso, né? E não é também desmerecer tudo que já foi feito. Mas existem muitas empresas que têm várias iniciativas legais, mas que, por exemplo, não conversam entre si, não conversam com a estratégia, não estão falando com as métricas. Por isso que o ponto de partida, né, é fazer um bom diagnóstico, é fazer os benchmark, é construir a matriz de materialidade, ESG, né, e atualizar a matriz de riscos, né? E aqui fica um outro alerta, né, para o pessoal que trabalha com riscos. Não adianta fazer a AGR, né, ou trabalhar com a parte de gestão de riscos corporativos, né, de Enterprise Risk Management, sem considerar a parte ESG, né? Quantas e quantas empresas ainda têm esses mapas desatualizados, né? Então, a gente precisa partir
né, de um bom diagnóstico. E a partir disso, sim, você monta um plano de ação priorizado, você entra com as ações de governança, engajamento, e uma vez as ações implantadas, você vai ter, por exemplo, o relatório de sustentabilidade. Você vai ter as informações que você precisa para um relato integrado, né? Então, você parte de entender onde você está, de implantar as melhorias que são necessárias e aí levar o reporte. E aí, dentro da lógica, né, do que a gente está conversando aqui, aí é fundamental pensar em levar o que é relevante e ter as evidências para conseguir comprovar que essas ações de fato existem, para conseguir passar por uma pré-auditoria, né? Dos mesmos modos que a auditoria interna já trabalha, né? Quando a gente fala de controles internos, né? De SOX, etc., mas pensar numa ótica também ESG. E aí sim vai ter a publicação para o mercado e vai precisar sofrer um processo de auditoria externa, como já acontece com as demonstrações financeiras. Então, é uma jornada, é um ciclo longo, né? Mas, felizmente, Bruno, a gente tem visto cada vez mais empresas tendo interesse em ter essa preparação. Então, pensando, né, em cada uma dessas etapas, é uma questão de tempo dos profissionais que trabalham com auditoria interna e com auditoria externa, de cada vez mais serem demandados para também trabalharem nos aspectos ESG dos reportes. Perfeito, Jefferson. Muito obrigado. Felipe, eu tenho mais uma questão aqui. Historicamente, o dono da demonstração financeira é o time ali de finanças, contabilidade, quem assina o balanço é o contador, passa pela mão do auditor externo para emitir o parecer, mas a gente está falando essencialmente ali contabilidade e finanças, controladoria das organizações, como os principais responsáveis pelas demonstrações financeiras. E os relatos integrados, a parte pré-financeira, quem é o dono disso? Quem é o responsável por fazer tudo isso? Excelente pergunta, Bruno. E tem causado já bastante discussão em alguns fóruns que eu participo. Aproveito até para agradecer, né? Já agradeci o Lab, mas tem a questão do Sebari também, que faz todo o acompanhamento de relato integrado aqui no Brasil, a professora Vânia, enfim, que é uma baita fonte de conhecimento aí sobre isso. E era já uma discussão antiga sobre o papel do contador daqui para frente nessas questões também, né? Eu entendo que num primeiro momento a responsabilidade disso vai muito no chapeuzinho, no cargo de quem é o responsável pela sustentabilidade dentro da empresa, que não cabe a ele só trabalhar a questão de materialidade, montar um programa de sustentabilidade, mas também de acompanhar para ver, porque assim, no final das contas, tudo bem, essa informação vai chegar ao mercado, ela vai ser auditada, ainda mais agora com a FRS, né, vai ser auditada pelos auditores externos antes de ir para o mercado, mas em um primeiro momento também ela serve muito, como o Jeff trouxe, para a estratégia da companhia, né? Ela é informação muito relevante para a tomada de decisão pela alta administração. Então, hoje, entendo que essa pessoa com o chapeuzinho da sustentabilidade dentro da empresa, né, quem quer que seja, ela tem que se preocupar com a qualidade dessas informações. Agora, assim como aconteceu com o IFRS, né, que até então a gente tinha um monte de frame diferente, e o IFRS trouxe toda a bagagem, a experiência dele para conseguir conversar com as demonstrações financeiras, eu não vejo muita saída que não essa pessoa de sustentabilidade ou trabalhar muito próxima com controladoria, contabilidade, ou num futuro momento o contador e a contabilidade começar a se transformar e trazer para o seu portfólio essas preocupações também. Não sei, o Jeff, se quiser dar um pitaco também, eu achei interessante. Essa pergunta foi muito boa, Bruno. Eu só complementaria, Felipe, destacando que em muitas empresas hoje a questão da sustentabilidade ela é colegiada, né? Ou seja, a empresa ainda não tem uma área, né, um head, né, responsável por sustentabilidade, mas você tem um conjunto de líderes que faz esse papel, né, de forma compartilhada e que pode ser sim uma opção para começar, né, essa jornada ESG de uma forma mais estruturada dentro das organizações. E reforço que, independentemente de ser um indivíduo, né, uma pessoa, ou um colegiado, que ter a atenção para esse ponto, né, da precisão dos dados, como o Felipe muito bem já trouxe, é fundamental. Ô Jeff, só complementando também, né, o papel que a primeira linha já está acostumada a realizar com a questão da como é que eu garanto, né,
que não vai dar errado ali meu processo, como é que eu garanto através dos controles internos, né, que eu vou ter uma informação de qualidade. Essa primeira linha também vai ter que trabalhar com essas questões ESG, né, com esses outros controles, como o Bruno já tinha mencionado, né, em pergunta anterior aí para mim, que vão ser outros controles que vão surgir, que o interessado também é o risk owner ali, né, é o dono do processo, enfim, é aquele que, se acontecer alguma coisa, também pode se prejudicar. Então, esse também deveria ser o interessado de ter essa informação com qualidade e cobrar os controles, que os controles existam e estejam performando. A gente recebeu uma pergunta aqui, e eu vou tomar a liberdade aqui, a gente está chegando no finzinho do tempo, né? Poderíamos ficar batendo bola aqui bastante tempo sobre esse assunto, porque ele é relevante, é extenso, mas eu vou fazer uma última pergunta aqui que chegou, e depois Felipe, Jefferson, fiquem à vontade para trazer algumas considerações finais, aquilo que vocês entendem que é relevante para essa jornada aqui de quem nos ouve, tá? A pergunta que a gente recebeu é que empresas que estão em Bolsa de Valores, Nasdaq, a Bovespa e etc., elas têm uma exigência de ter um comitê de auditoria, tá? Existe hoje uma perspectiva ou alguma normatização sobre a exigência de um comitê, assim como a gente tem um comitê de auditoria, ter um comitê ESG, ou se não tem, quem é o órgão que está hoje acumulando ou se responsabilizando por essa função? É uma ótima pergunta, Felipe. Obrigado pela sua participação, né? Falando da realidade do mercado brasileiro, tá? O que aparece de uma forma mais forte não é a obrigatoriedade de ter um comitê ESG, tá? E sim a questão, por exemplo, de refletir, né, dentro dos seus reports, a questão tanto dos impactos quanto dos riscos socioambientais e da questão dos riscos climáticos, tá? Porque isso já é bastante evidente, né, que sem essa informação não é possível fazer uma avaliação correta dos riscos que a organização está correndo, né? A gente tem visto cada vez mais os eventos de extremos climáticos, por exemplo, então não tem como falar para uma empresa que tem capital aberto, dela não fazer os reportes de como ela está exposta a esse tipo de risco, tá? Mas, obviamente, à medida que a temática ESG for avançando, né, outros elementos, inclusive de governança, vão precisar se fazer presente, né, para garantir que o processo está, de fato, caminhando e ter o olhar da alta direção, né? Quando o Bruno comentou, né, ou perguntou, né, de quem hoje está cuidando desse tema dentro das organizações, isso ainda é bastante difuso e disperso, né? Assim como tem empresas que não têm área de sustentabilidade, outras já têm, né? Isso vale também para a questão do comitê, né? Tem empresas, por exemplo, que o comitê de pessoas está virando o comitê de pessoas SG, tem empresas que têm o comitê de auditoria e riscos, né? Falando, não, a gente precisa incluir também a pauta ESG. O próprio conselho de administração, né, está incorporando essa pauta, então acaba ficando de uma forma bastante diferente dentro das diversas organizações, tá? Eu reforço que a gente tem algumas poucas empresas que se destacam, né? A Protiviti fez uma pesquisa de maturidade ESG nas empresas e mais da metade delas ainda está no nível inicial, tá, Felipe? Então, antes da gente pensar, né, em ter esse comitê nas empresas, né, e aqui eu estou indo além daquelas que têm capital aberto, novo mercado, né, a gente precisa começar a fazer essa agenda andar dentro das organizações. E assim como acontece, né, a gente que trabalha nas áreas de defesa sabe bem, né? Não, tem que separar a primeira, a segunda, a terceira linha de defesa, mas tanto eu quanto vocês sabem muito bem que vai ter empresas, por exemplo, que a terceira e a segunda linha estão misturadas, né? É um único gestor, uma única diretora que cuida tanto da parte de riscos compliance quanto da parte de auditoria interna, né? Então, no ISG não vai ser diferente, pessoal. As empresas não vão conseguir criar, né? A gente acabou de ter a LGPD. Imagina uma empresa conseguir criar uma estrutura totalmente dedicada de compliance, de risco, de auditoria, ter o DPO e ainda ter SG, né? Vai acabar tendo algumas pessoas, né, algumas áreas com mais de um chapéu, mais de uma responsabilidade, mas aos poucos as coisas vão se acomodando. E a gente sabe também que isso vai evoluindo, né? Ou seja, a empresa começa com GRC, e de repente começa a crescer e falar, opa, legal, já dá para ter um diretor de auditoria interna separado,
né? Então, é um pouco desse movimento que a gente espera ver dentro das organizações aqui do Brasil de uma forma como um todo, tá, Felipe? Felipe, Jefferson, vocês querem trazer considerações finais aqui? Últimos minutinhos? Encerrando aqui da minha parte, Bruno, agradecer de novo a oportunidade do Lab e enfatizar para o pessoal, né, assim como a temática aqui da nossa discussão hoje, né, a importância aí da auditoria para essas demonstrações, ou seja, da auditoria cada vez mais em linha com o IFRS, com os padrões, para poder garantir essa informação de qualidade para o mercado, mas também um recado para nós auditores que novidades vêm por aí para o pessoal se preparar, enfim, utilizar cada vez mais as ferramentas de tecnologia, porque muito desafio vem pela frente, o que é excelente. Obrigado, pessoal. Eu agradeço também ao Lab pela oportunidade. Felipe, Bruno, prazer dividir esse painel com vocês, né? Fica a mensagem, pessoal, de fato, vemos novidades, estudem, leiam, acompanhem, né? Até para se preparar melhor, né? Cada um com a sua expertise tem como contribuir sim com essa jornada ESG. E eu deixo também o convite para cada um de vocês nos acompanharem nas redes sociais também, né? Tanto cada um de nós temos perfis no LinkedIn, como a Protiviti, a Allianz também tem perfis no LinkedIn, então fique à vontade de estar nos acompanhando para saber de pesquisas, novidades, etc., e também se manter bem informado. Perfeito. Queria agradecer ao Jefferson, ao Felipe, queria agradecer ao Lab pela oportunidade, quero agradecer ao público aqui que contribuiu, trouxe ótimas perguntas. Quero pedir que você fique muito à vontade para procurar a gente. Esse bate-papo, ele, como eu falei há pouco, ele tem espaço para continuar por horas e horas. Então, nos procure nas redes sociais, LinkedIn, fica à vontade, tá? A gente espera realmente ter contribuído aqui com vocês e queria agradecer, só finalizando aqui a nossa conversa. Muito obrigado. Até mais, pessoal.